Bem-vindos ao podcast Coração Ativo. Hoje estamos aqui com o Leandro, paciente de longa data. Estamos aqui uns 3 anos juntos. Uns 4, 4 anos, né? né? Você começou a Acho que foi em consultar 21, comigo. né? 2021. Tinha Foi. voltado de São Paulo para Goiânia, começando a atender cardiologia do esporte aqui em Goiânia. Sim, eu tinha colocado o CDI, né? Foi logo depois, não Bem foi? na época foi. Foi. O Leandro, ele me procurou, um paciente de Anápolis, né? Eu atendo em Goiânia. Você vai me contar como é que você me achou. Uhum. Se foi indicação, se foi sorte, se foi Google, né? Onde que foi. Mas o caso dele é muito emblemático, muito interessante, e eu trouxe aqui para esse primeiro episódio do Coração Ativo, porque o Leandro, a gente fala que tem paciente que lê o livro, né? E o Leandro leu o livro, no sentido de o que ele apresentou, né? Os eventos que ele teve, e depois as consequências disso, né? Era um cara que fazia esporte, era até chegou a fazer triatlo, não Fiz foi? maratona, né? Maratona. 42 Chegou a quilômetros. fazer Isso, maratona 3 completa, maratonas, isso. 42 quilômetros chegou a fazer, então maratonista o cara. E aí ele acabou tendo evento cardíaco, nós vamos conversar um pouquinho do que ele teve. E quem estava acompanhando ele, cardiologista, né, tinha acabado um pouquinho com esse sonho seu de praticar esporte, né? Que era, na verdade, não era sonho, né? Era rotina, né? Era mais medo do que, assim, do que esperança de poder voltar a fazer o que eu fazia. Eu tinha, assim, conhecimento das minhas limitações, mas eu não dava conta de dar um passo a mais porque eu não tinha segurança, entendeu? Então eu ia para academia, eu não sabia quanto de peso que eu podia pegar, eu não sabia a que velocidade eu podia correr. Então, assim, depois que a gente iniciou, né, o tratamento, eu realmente, minha segurança voltou, minha esperança voltou, porque eu tava com muito medo. Eu lembro quando você chegou lá, assim, que me marcou muito, você falou que tava, assim, para baixo mesmo, né? Meio que desiludido com a doença, né? Tanto que eu acho que, não sei se você lembra disso, mas depois que eu saí do seu consultório, falei que eu tava muito feliz, muito emocionado e chorei dentro do carro sozinho e tal, voltando para Anápolis, né? Porque eu moro em Anápolis. Que ali você teve uma orientação diferente, Sim, né? sim. A minha Orientação. esperança voltou naquele momento e daí para frente eu comecei a fazer praticamente tudo que eu fazia antes, mas reconhecendo as minhas limitações, né? Isso a gente traçou pro Leandro, né? Em resumo, né? Eu vou te pedir para você contar um pouquinho o que aconteceu, mas em resumo, o Leandro ele teve um infarto e as consequências desse infarto acabaram gerando uma perda da força do coração dele. A nossa força do coração, a gente trabalha com números ali em torno de 60%, né? Que é a porcentagem de sangue que sai do coração e vai para os nossos músculos, para o cérebro, né? O coração nunca fica vazio, por isso que não é 100%. Então, cerca de 60% do sangue que chega no coração é ejetado para fora. Esse é o normal aí, na média das pessoas. Quando a gente tem valores aí menor que 50%, 40%, principalmente menor do que 35%, a gente considera uma perda de força importante, que foi o que aconteceu com o Leandro. Nesses casos, a gente passa a ter risco aumentado, por exemplo, de arritmia. Né? Então, e por isso que talvez quem estava te avaliando decretou ali um fim da sua competição, um fim de um exercício mais intenso. Só que, como você bem viu, né, hoje o Leandro, eu tinha até pedido para ele, vou te dedar aqui, eu tinha pedido para ele trazer as medalhas, né, que são várias desde São que a gente várias. começou só que ele esqueceu. Vou encaminhar ele pro neurologista. Mas, assim, foram várias, né, assim, ele chegou a... Não vou usar o termo competir, porque a competição a gente realmente orientou Não. não continuar, porque a competição ela acaba gerando aquela ânsia de querer fazer um tempo menor, um pace menor, né? Fazer uma intensidade a mais que não precisa, né? Foi um momento que eu falei, não, eu agora é por prazer, é por E vontade, saúde. é por me sentir ativo. E aí eu vi que, na verdade, eu estava muito mais feliz participando de corridas por prazer do que por pace, por tentar baixar tempo. Então, assim, hoje só de eu cruzar a linha de chegada, para mim é uma vitória, entendeu?
E como você tinha e aí cada paciente é um mundo totalmente diferente, né? Então não dá para pegar seu exemplo e usar para todo mundo. Acho que seu exemplo é mais para realmente mostrar que tem como, né? Quem já infartou, quem teve algum problema de coração, quem já fez uma cirurgia, quem colocou stent, que tem como voltar a fazer exercício de alta intensidade mesmo, Sim. mas programado, né? Tem que estar supervisionado, né? Então a gente, como você tinha e continuou tendo e aprimorou seu condicionamento físico, a sua frequência cardíaca, né? Você me manda sempre, né? Pelo Apple Watch, ele usa muito bem esses dispositivos e a gente na consulta, no WhatsApp também ele me manda. Ele faz provas de 10 quilômetros com a frequência cardíaca baixinha, tranquilo, e isso gera segurança, né? Só para quem está assistindo a gente entender aquilo que eu te explico, né? Quando a gente está numa intensidade baixa de exercício, seja corrida, seja caminhada, seja natação, qualquer coisa aeróbica, né? Que gera aquele movimento, gera o suor, gera um batimento a mais, a gente chega no momento que o nosso corpo, que é o primeiro limiar, né, que eu tinha te explicado, que o nosso corpo ele começa a precisar de muito oxigênio e eliminar muito CO2. Só que nesse ponto, quem está bem treinado segura bem, não precisa de tanta adrenalina, noradrenalina para o coração bater mais rápido e mais forte. Mas aí, com a progressão desse exercício, ficando mais intenso, chega no segundo limiar, que é onde a gente colocou o limite, né? Então a gente sempre faz um teste ergométrico, cardiopulmonar, né? Ele sempre faz um cardiopulmonar também, pelo menos 2 por ano. E a gente consegue ver esses dois limiares. E aí ele trabalhando dentro desses dois limiares, que pelo cardiopulmonar a gente consegue detectar com exatidão, ele está seguro, ele está seguro. E aí, vamos falar um pouquinho, vamos contar um pouquinho pro pessoal o que aconteceu com você. Não precisa entrar em todos os detalhes, acho que passar realmente o que você vivenciou até aquele momento da nossa consulta e o que você estava vivenciando depois, né? Com essas orientações. Assim, hoje eu já consigo falar com naturalidade, né? Tudo que eu passei, porque realmente foi um baque, né? Eu Você era tinha quantos anos? 37. 37. Eu era uma pessoa totalmente ativa, seja na vida pessoal, na vida profissional e na vida esportiva, né? Fiz 3 maratonas, inúmeras meias maratonas, que eu nem sei quantas. E corria bem, corria, tipo, realmente para, como a galera fala aí, para baixar pace. Tava sempre procurando o recorde pessoal, né? Cheguei a fazer meia para 1,33, por exemplo. Então eu corria bem. Eu treinava com assessoria, lógico, né? Sempre com assessoria esportiva. E sempre com a musculação também. Então eu sempre fui um cara do esporte. E aí, em 2020, pós-Covid, né? Eu tive um infarto que me pegou de surpresa no final do ano. E graças a Deus eu fui socorrido a tempo, né? Fiz a angioplastia. Tava em outra cidade, né? Tava em Recife. Perrengue. Então, assim, foi tudo. Se era para ser difícil, foi mais difícil. E aí fiquei internado, né? Não precisei de colocar stent, porque foi feito um balonamento. Foi né, angioplastia só com balão, com né? balão, isso. Fala, né? E voltei para Anápolis. Quando eu voltei, comecei o tratamento com outro médico. E foi quando esse médico meio que me restringiu muito das coisas que eu fazia. Aí a cabeça ficou ruim, fui para terapia, né? Aí, seguindo com a terapia, o próprio médico, o psicólogo falou para mim, procura um outro médico, né? Me pediu para procurar outro médico que fosse, inclusive, da área esportiva, para eu me sentir mais seguro. E a partir de então, eu saí procurando, falei com alguns amigos, e uma amiga daqui de Goiânia, a Ludmilla, me indicou o Dr. Marcos, né? E aí eu vim, e foi bem no período que eu tive um episódio de arritmia, né? Tive que colocar o suportador de CDI, do cardiodesfibrilador implantável. Só para pontuar, né, para quem está assistindo, quando a gente tem uma arritmia grave, né, são as ventriculares ali principalmente, e com a força do coração reduzida, né, que é o caso do Leandro, a gente, para impedir um novo evento e principalmente uma morte súbita, que é aquela parada cardíaca que acontece de repente, a gente implanta tipo um marca-passo
que é um aparelhinho que fica aqui embaixo da pele e ele fica fazendo um Holter, ou seja, um eletrocardiograma de 24 horas todos os dias. Ele fica frequentemente vendo o coração dele. Se ele entrar nessa arritmia maligna, né, ventricular, que causa parada cardíaca, logo esse aparelhinho detecta e emite um choque, não é aquele choque grandão que a gente vê nos filmes, né, que aqui lá tem uma energia maior por ser externo, porque o dele, como está interno, uma energia pequenininha já é suficiente para dar uma resetada no coração e salva ele de uma morte súbita. Então ele precisou até colocar esse aparelho também, né? E tá treinando com ele. Então é por isso que a história dele é muito legal. Eu assim, não, e só para ressaltar, a arritmia eu também estava fora. Eu estava no Rio de Janeiro. Então, Essa a segunda foi no Rio, acho né? que tudo foi. Eu lembrava que as duas eram no Rio, mas uma foi em Recife, Uma foi em Recife e a Rio. outra no Rio. Então, aí a cabeça ficou ruim de novo e eu falei assim, gente, a única coisa que eu posso fazer para melhorar é voltar pro esporte. Então, assim, eu não tinha parado totalmente, mas eu não tava com segurança. E aí Não sabia se estava fazendo menos, nem mais, porque o menos não evolui. E o mais está inseguro, né? Aí, a partir de então, vim na consulta e a gente alinhou, eu fiz aquela ergospirometria, né? Que é para avaliar a questão do VO2. Cardiopulmonar, né? O limite de frequência cardíaca, né? E voltei a corri prova de 5 quilômetros, fiz a meia internacional de Goiânia, só os 10 quilômetros, um percurso difícil, inclusive. Mas como o Dr. Marcos tinha falado, eu aprendi a respeitar meus limites, meu corpo, e hoje eu corro com tranquilidade, né? A corrida não é para sofrer, é mais para poder ter prazer mesmo e me manter ativo, né? E interessante o seu caso, o cardiopulmonar, né? Você até testemunhar isso aí. A gente teve que fazer toda uma missão, porque por causa do CDI, se a gente colocar ele para fazer um teste de esforço intenso, né? O cardiopulmonar é um teste de esteira com esforço máximo, que analisa os gases, né? Tanto o oxigênio que está entrando, o gás carbônico que está saindo, com isso a gente detecta o consumo máximo de oxigênio dele, que é o VO2 máximo, né? Que é o nosso sinal vital da intensidade que a gente está imprimindo ali no exercício, né? Então, quanto maior meu VO2, maior minha capacidade de pegar oxigênio, usar energia e desenvolver meu exercício, né? Sim. Então, a gente consegue com esse exame detectar isso. Problema, como eu tenho que fazer um esforço máximo, minha frequência cardíaca, ela pode chegar, né? Atletas, a frequência fica mais baixa, mas pode chegar muito alta. E aí, se o marca-passo CDI estiver detectando frequências cardíacas ali próxima daquilo que você vai chegar, ele pode entender como arritmia e dar um choque. Sim. Então, não dá para fazer cardiopulmonar de qualquer jeito, qualquer lugar, e muitos colegas até evitam porque não sabe ou tem medo, né? Não sabe conduzir isso aí. A gente entrou em contato, né, com o seu arritmologista, né? Ele fez o ajuste, né? Jogou um pouquinho mais para cima, mandou para mim, né, qual que era a frequência e a gente orientou quem tá fazendo cardiopulmonar chegar um pouco abaixo daquilo. A gente acabou achando um profissional bem competente também, né, que fez o exame. E a partir de então... O Dr. Reno que tá fazendo lá? Que fez não, seus ajustes, não? Fez agora, né, mas o último, tá. Mas quem é o Dr. Walter Vosgrau, isso. Ele que é meu arritmiologista. Mas eu tô falando do exame da ergospirometria, né? Sim, foi com a gente faz aí com o Dr. Luciano Gualberto lá na Biocor, parceiro nosso, cara muito bom mesmo, cardiopulmonar sempre em caminho para ele tem um conhecimento muito bom nessa área também. E assim, outra coisa que eu gostaria até de alertar, quem faz atividade física, independente de ter alguma condição limitada da saúde, é utilizar o frequencímetro, né? Tipo, seja Apple Watch, seja Garmin, não vou fazer propaganda aqui, mas eu uso o Apple Watch, na verdade, ele já me salvou, porque quando eu tive arritmia, ele detectou arritmia e eu corri para o hospital, fui atendido a tempo. Então, assim, se cuidar, dá para manter, como diz, com o coração ativo. Né? E assim, na medicina, né, na cardiologia, isso eu sempre te falo nas consultas, né, é importante a gente pontuar isso para quem está assistindo. Não há garantia de nada, né? Se eu vou extrair um dente, eu posso fazer uma endocardite e ter problema, ter que operar uma válvula do coração. Se eu for tirar uma unha, eu posso perder meu dedo, porque então assim, medicina sempre está envolvida com fatores controláveis e não controláveis.
o fato é que nos casos de quem tem problema cardíaco, quem teve algum evento, que foi o que eu te passei, não fazer exercício não é mais uma opção. Por quê? Porque você vai evoluir a sua doença de uma forma mais rápida ou você vai perder a chance de controlar ela. Claro, medicamento é fundamental, é um dos pilares, mas o exercício e o estilo de vida é o outro grande pilar. Então tem muita gente tomando R$ 1.000, R$ 2.000 de medicamento que funciona, que são excelentes, estabiliza a força do coração, às vezes faz ganhar a força de novo, controla a arritmia, mas o efeito hormonal, o efeito bioquímico do exercício físico não existe pílula, não existe injeção, não existe nada. A gente controla melhor a pressão, controla melhor a contração muscular, a gente controla melhor a condução elétrica do coração, a gente diminui a possibilidade de você ter um novo entupimento e ter um novo infarto, precisar colocar um stent. A gente diminui a resistência insulínica, de você ter diabetes, que é uma coisa que vai te dar problema lá na frente, diminui a chance de você ficar obeso. Controla a pressão, acho que eu já falei isso, né? Tira de um estilo de vida, né? Você tava parado, imagina, de repente aí começa a ter vício de alguma coisa, vou fumar, vou comer, vou beber. Você vai pro vício do exercício, que é o vício saudável, né? Então, assim, não tem como ficar sem. Só que precisa de orientação. E traçar os limites corretos. Né? Foi o que eu realmente falei. Eu falei, não que eu não confiasse no cardiologista que eu estava anteriormente, mas precisava de alguém que me deixasse mais seguro, porque eu sempre fui do esporte. Então, como eu sempre fui do esporte, acho que eu tive até essa facilidade em ter esse discernimento, né? Em falar, não, vou procurar um profissional que seja mais direcionado para realmente eu voltar a fazer as coisas como tem que ser feitas, né? E essa parte, assim, eu comento com colegas, com amigos, com paciente. Quando eu vou... você tá tendo dor no peito. Aí eu vou... Detectei aqui isquemia, que é a dificuldade do sangue passar, acho que tem uma artéria entupida, faço cateterismo, tem artéria entupida, vamos desentupir. Eu mando para o hemodinamicista. Então, de fato, o paciente que teve evento, que precisa reabilitar, que precisa voltar a fazer exercício, tem que mandar para um cardiologista que sabe. Não existe a cardiologia do esporte, né, que está aqui, ela ainda não é uma subespecialidade, tá? Não tem registro de especialista. É o RQE, né? Registro de... Esqueci o que é o quê. Registro de especialista, né? Igual cardiologia. Tem registro de especialista. Você faz residência ou faz uma pós e a prova de título, você tira o registro. Cardiologia do esporte não é reconhecida ainda como especialidade, mas subespecialidade, né? Mas tem diretriz, tem livro, tem fellow, né? Que é como se fosse uma residência que eu fiz 1 ano lá em São Paulo. Então, tem colegas que trabalham com isso, ou que fez uma pós bem feita, ou que fez o fellow igual eu fiz, e traz essa segurança, né? Então, isso aí é muito importante. Agora, só para pontuar também, a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui, que foi a importância de você que você comentou aí na última fala sua, de estar seguro e entendendo o que seu corpo estava falando, tanto de sentimento, né? Do que você estava sentindo mesmo, mas quanto os sinais que tá vindo nos aparelhos, né? Que é uma coisa que está ajudando muito a gente. Então, seja você usando o frequencímetro de peito para ele jogar os valores para o celular ou para o meu, existe, né? Depois a gente até vai usar isso aí um dia, numa prova sua. Eu usei recentemente com um atleta, que ele manda direto para um portal aqui que eu vejo o que aconteceu no treino dele. E os mais tranquilos, os smartwatches, né? Tem vários, né? Realmente os melhores aí Garmin, Polar, Apple Watch, da Samsung, né? São os mais precisos. E aí você teve, juntando as últimas falas nossas, né? Que nada é garantido e que você aprendeu a trabalhar. Você acabou tendo recentemente uma arritmia, né? Sim. Não é arritmia maligna, né? Não era aquela arritmia do que faria o seu CDI disparar, né? Mas acabou tendo. E independente de cuidado ou não, é uma coisa que poderia acontecer. Sim. E aí você detectou com o Apple Watch, né? Conta pra gente. Foi. Tanto da primeira, da arritmia ventricular que eu tive primeiro no Rio, né? Ventricular. Lá você também detectou pelo... Lá eu detectei eu não lembrava desse fato. fato. Eu comecei a sentir que estava um pouco acelerado e aí eu olhei no Apple Watch. Falei, não, vou pro hospital. Mas lá você viu a frequência que estava alta, né? A frequência estava alta, Aí, a recente foi uma fibrilação atrial, né?
E eu tava treinando e percebi que a frequência que na verdade, eu monitoro o tempo inteiro, né? Quando eu tô no treino, na corrida, na musculação. E eu percebi que com o mínimo de esforço, minha frequência subia. E como eu sou muito atento a isso, sempre que tem alguma alteração, eu faço um eletro. Pelo relógio, né? Aperta o botãozinho lá, ele faz um eletrinho. Faz um eletro. E aí, quando eu fiz o eletro, ele me deu o diagnóstico de fibrilação atrial. Aí eu tentei manter a calma, né? Que a ansiedade vai lá no teto. Mas consegui chegar no hospital e aí fizemos todo o atendimento lá, né? Consegui ser atendido de uma forma eficaz e realmente diagnosticou, né? Aí tive que passar pelo procedimento de cardioversão que você tinha falado e graças a Deus deu tudo certo. Inclusive já voltei a correr, né? A última que você fez foi de 5 ou 10? A última prova foi de 5. De 5, as duas últimas, né? Fiz duas. Aí eu te pedi para dar por enquanto, dar uma desacelerada, né? Mas o desacelerar dele é 5 km, né? Que a maioria de quem tá assistindo aqui, se não for do esporte, não faz. A gente faz um pacezinho ali de 6,30. E mantendo a frequência. Esse que é importante, baixa, né? Então, por exemplo, pace de 6,30 é o que eu faço. E canso, né? Eu faço 5, 10 quilômetros e canso. Minha frequência tem hora, né? Do meio pro final vai lá em cima. A sua fica tranquila. A minha manteve na última, segura, se eu não me engano, eu fiz 6,15 de pace nos 5 quilômetros e a frequência média foi 116. Tranquilo. E o limite seu, com certeza, deve ser 150 ali, alguma coisa assim, né? Então, assim, longe do segundo limiar lá que daria... lógico que assim, a gente tem as medicações, né, doutor? Mas o treino acaba... Exatamente. O treino, quanto mais a gente treina aeróbico, principalmente se a gente treinar na zona 2, zona 3 ali, a zona 4 e 5 é mais para ganhar VO2, intensidade, né, potência. A zona 2 e zona 3... realmente vai te dar essa maior tolerabilidade ao aeróbico, né? Ou seja, manter mais tempo correndo com a frequência mais baixa. Exato. Né? Estimula ali o coração a ejetar mais sangue de uma forma mais eficaz com menos batimentos, né? Esse é o grande ponto do esporte para a saúde, né? Para o competitivo é outra história, tem que fazer intervalado, tem que fazer treino em todas as zonas, mas para você realmente... para segurança, né? Zona 2, zona 3, tranquila, entre o primeiro e o segundo limiar, e competindo, entre aspas, né? Fazendo provas, mas sem competir, sem querer bater o próprio tempo, sem querer passar. Às vezes a gente vê um senhorzinho ali correndo, você fala, preciso chegar antes dele, né? Mas dá uma segurada e vai controlando, né? Eu até queria deixar um recado no sentido de que você que tem alguma condição de saúde limitada, que teve um infarto, ou que tem alguma outra, algum problema de saúde que te limita, na verdade, não vai te limitar. Basta você procurar um profissional, né, competente, que consiga estabelecer metas e você consiga seguir aquilo ali, você vai conseguir realmente... como diz, o esporte, ele é uma frase clichê, a corrida, o esporte em si é terapia e terapêutico, né? Então, assim, muita gente está procurando por causa de saúde mental, mas a condição física depende realmente do esporte, seja qual for, Sim. seja corrida, natação, né? Uma coisa alimentar. Isso. Então, é isso. Leandro, obrigado, uma honra. Quando o paciente, né, finalizando aqui, quando o paciente, ele... a gente foi exato aqui o timer. Quando o paciente nos procura, né, a gente recebe, é uma honra receber o paciente, porque ele nos procurou, seja pago, seja no SUS, seja onde for. Mas aqui, ao contrário, né, eu te chamei, eu te convidei, você aceitou, então foi uma honra mesmo, obrigado por ter vindo. E aí acho que a gente vai, quem assistir isso aqui vai, se estiver passando por algo parecido, né, vai entender, mesmo que seja em outra cidade, outro país, outro lugar, não que necessariamente vai me procurar, mas só de procurar isso, quem trabalha com a cardiologia do esporte meio que entende muito isso, assim, né, que a nossa missão ela é de um grupo. Quem trabalha com cardiologia do esporte gosta de ver o cara voltando a treinar, seja como for, entendeu? E, claro, seguro, né? De uma forma segura. Mas é isso. Obrigado, cara. Obrigado de verdade. Eu que agradeço, doutor. Eu acho que não tinha como eu negar um convite desse, até porque você
assim, eu até me emociono um pouco de falar que você me deu qualidade de vida, tá? Eu fico muito feliz, muito grato por tudo. Então, assim, hoje eu tenho um médico cardiologista do esporte e um amigo, Opa, tá? obrigado, cara. Valeu demais. Nada.